Deus, que está escrito, bendito seja o nome do Senhor. Evangelho, Mateus, capítulo de número 4, bendito seja o nome do Senhor, versículo de número 14, e o versículo de número 15, que nos diz assim a palavra de Deus: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui a tirar. Benditos do Senhor, estamos diante da palavra de Deus, no ministério terreno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se deparou em muitos cenários, se deparou com muitas pessoas necessitadas, pessoas que realmente precisavam de um socorro, precisava de uma ajuda. Ele, entendendo a necessidade dessa mulher, à beira de um poço, apanhando água, ele tem-lhe a oportunidade de oferecer a água viva para ela, mostrando para aquela mulher que existia algo que somente poderia brotar de Deus para a vida do ser humano. E entendendo a mulher, a palavra, ela já leva para o lado material, para o lado da sua vivência cotidiana, terrena. O que ela fala: pediu o Senhor, então dai-me dessa água, para mim não vir ao poço, não ter o trabalho de vir buscar. Mas a água a qual Jesus Cristo estava relatando era uma água que ia alimentar a sua alma até nos transportar para o lar de glória, na sua presença. E nesta noite não é diferente. Jesus Cristo, Ele está olhando, Ele está te vendo, o teu sofrimento, a tua dor, as tuas desilusões, acometida por esse mundo de turbulência, que no mesma hora que as coisas estão caminhando no curso natural, desencadeia problemas insolucionáveis. Mas Ele nessa noite, Ele apresenta como solucionador de problema, como Deus que pode fazer um milagre na sua vida. Desde o momento que você passa a acreditar, a crer, Jesus Cristo, Ele tem um plano, um projeto maravilhoso. Ele pode ir diante de você e mudar a tua história, porque Ele é Deus e Ele pode fazer proeza na vida de qualquer pessoa. E dá crédito à sua palavra, porque a palavra de Deus tem poder para transformar, tem poder para libertar e dar condição ao ser humano ter uma vida melhor nessa terra, uma vida de paz, uma vida de alegria, porque a alegria completa só quem pode dar para o ser humano é Jesus Cristo através do seu Espírito Santo. Aleluia. Procuramos muito mecanismo, muitos caminhos para solucionar os nossos problemas. Às vezes jogamos ainda mais uma dissolução, mas a solução aponta para o Senhor, porque o Senhor, Ele ama o ser humano, da condição que o ser humano está. Enquanto a sociedade não dá nada para aquela pessoa, Jesus Cristo, Ele vai lá e apanha e mostra que existe um caminho ainda excelente para a sua vida. Aleluia. Para você prosseguir, para você ser um bem-aventurado, para você proclamar que Jesus Cristo, Ele te ama e Ele te chama nesta noite para uma experiência maior com Ele. O mundo, ele é regido, o mundo corrupto, ele é regido pelo inimigo, que a própria palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Suas desilusões, suas programações maléficas para atrapalhar a sua vivência, lhe enganar, lhe iludir, lhe atrair, porque assim o inimigo trabalha na vida das pessoas para ofuscar a sua vida, ofuscar a sua família, e você, por fim, perder a sua vida terrena e também um projeto, o qual foi estabelecido na eternidade por Deus. No momento que Ele olha para a terra, Ele não vê um justo sequer,
digno da salvação, Ele manda o seu Filho Jesus Cristo vir na terra, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para propor um projeto maior para o homem, pagar o preço pelo pecado do homem, como muitos já sabem da história, que Ele morreu na cruz do Calvário para pagar o preço pela humanidade dos seus pecados e lhe oferecer a tão grande salvação. Deus, Ele não está para julgar o homem, os seus pecados, mas sim mostrar um caminho que ele pode sair dos seus erros e ter uma vida melhor na presença do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Assim Jesus Cristo se depara com pessoas daquela época. Uma dessas foi essa mulher, que ela entendeu que água Ele estava lhe oferecendo, que era uma água que ia saciar a sua alma. Mas para isso ela teve que identificar Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, como libertador das suas vidas. E ali ela começa a sentir uma alegria diferente. Não a alegria proporcionada pelas conquistas terrenas, que às vezes conseguimos e nos alegramos, mas essa alegria passa. Essa alegria não sacia a nossa alma. Mas no momento que o homem e a mulher se encontram com Jesus Cristo, e ele passa a entender que o Senhor é o dono de todas as coisas, ele passa a ter uma alegria maior. Ele passa a ter uma alegria de viver. Só por viver, ele já existe uma alegria a todo amanhecer. E isso é uma dádiva de Deus na vida daquelas pessoas que recebem a Jesus Cristo. E estamos aqui diante deste culto evangelístico, querendo proclamar a palavra de Deus, que essa palavra venha atingir o seu coração. Você venha dar crédito, pelo menos um pouco, a essa palavra, que eu acredito que Deus pode mudar a sua história. Deus pode te fazer uma pessoa diferente, uma pessoa conhecedor, com uma aliança com Deus eterno, que é uma das coisas mais importantes na nossa vida. É nós entendermos que existe um Deus que está acima de todas as coisas. Às vezes muitos se apoiam em uma coisa e em outra, mas só que os apoiamentos dessa terra não são base para nos ajudar no momento oportuno que precisamos. Existe momentos das nossas vidas que nós estamos só, mas um só, humanamente falando, mas Deus está olhando para nossas vidas, e Ele tem algo a fazer. É só darmos o primeiro passo, de procurar conhecer a Ele um pouco, pedir um pensamento, que Ele entende o pensamento do homem. Põe um propósito. Tu é Deus, Senhor, se revela a mim, Senhor, me mostra se Tu é Deus mesmo, que eles estão pregando aí. Faça uma prova com Deus, que Ele vai se manifestar na sua vida. Ele vai se manifestar, porque assim como Ele fez com as nossas vidas que estamos aqui, Ele vai fazer com a sua vida, porque Ele te ama, um amor incondicional, da situação que você encontra às vezes em pecado, em erro, em falha, que todos nós somos, mas pecadores remidos, porque conhecemos o remidor de pecado e que nos dirige nossos passos para o caminho da santificação. Mas Ele não julga. Às vezes a pessoa se pergunta: como é que Deus vai me querer? Quem sou eu? Olha a minha condição, ninguém dá nada pela minha vida. Jesus, Ele tem um valor especial para a sua vida. Jesus te ama e Ele te chama nessa noite. Ele te convida, Ele faz um convite, porque Ele quer entrar nessa casa que é o seu coração. Porque a palavra de Deus diz na sua palavra que Ele não veio para o justo, mas sim para os perdidos ao arrependimento. Porque os doentes é que necessitam de médicos. Então Deus, nessa noite, por intermédio deste culto evangelístico, o qual o nome do Senhor, Ele é adorado nas nossas vidas, Ele é exaltado, e eu acredito que Ele honrará a sua palavra. Acredito que Deus mudará cursos de vidas, de pessoas que não é a primeira vez que é praticado o ato de evangelização aqui neste lugar. Você que já ouviu a palavra de Deus, não endureça o vosso coração. Acredita que existe solução para o seu problema.
Existe solução, porque Jesus Cristo é o Deus que faz milagre. Ele chegou diante de situações difíceis no seu ministério e ele pode dar uma solução da sua época. Pessoas indecisas sobre o caminho, ele se revela dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro mediador entre Deus e os homens além de Jesus. Jesus é o único mediador que pode mediar as nossas causas, levar a Deus, e nós recebemos uma resposta dele. Mas para quem não teve uma experiência, as coisas é um pouco mais complicado e mais difícil. Mas só que ele tem a se revelar ao homem, porque ele sonda os corações, ele entende as necessidades do homem, ele sabe que o homem é carente, que o homem é necessitado, o homem se encontra com vazio dentro de si, porque às vezes o ser humano ele se cansa pelas coisas dessas vidas, ele se cansa, ou ele se cansa, ou ele se torna um escravo, a cada momento é lutando por um projeto diferente, mas porém nunca se sai daquele monte rodeando, centeando, mas nunca sai de um projeto maior. Porque o projeto dessa terra pode ser bonito, podemos ser conquistadores ou não conquistadores, mas nessa terra existe fim, existe começo, meio e fim, mas existe um projeto ainda mais longo, que é um projeto que salta para a vida eterna. Esse é o projeto maior. Esse é o projeto que Jesus Cristo ele tem disponível para a humanidade, para a sua igreja, porque o apóstolo Paulo ele descreve: se buscarmos o Senhor somente para as coisas terrenas, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas só que Jesus Cristo entende a necessidade terrena do homem, e ele também supre a necessidade. Mas só que ele quer que entendamos que existe um projeto ainda maior. E esse projeto maior é um projeto de vida, vida com Deus eterna. É o momento que a dor não vai nos acompanhar mais. É o momento que a tristeza não vai nos acompanhar mais. O nosso trabalho de cada dia não vai nos acompanhar mais. Estaremos em um lar seguro. Estaremos com Deus na eternidade. Esse é o maior projeto. Entenda que as nossas vidas, elas são passageiras aqui na terra. Ou queira ou que não queira o homem, ela é passageira. Mas vamos fazer uso das nossas vidas de maneira coerente, de maneira correta, aceitando o autor da vida, o Deus da nossa salvação, o Deus grande, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que é soberano, o Deus da igreja, o Deus que é o Deus de todas as coisas, é o Deus criador. Toda a existência teve a participação da mão do Senhor. É louvável aceitarmos. No momento que nós entendemos isso, nós temos um respeito pela vida, temos respeito pelas pessoas, porque entendemos que todos somos da mesma matéria e precisamos encontrar com esse Deus maravilhoso, esse Deus de projeto, esse Deus de propósito, esse Deus que honra o necessitado, esse Deus que não é subordinado a ninguém. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus justo, o Deus que ele toma a causa do necessitado para fazer juízo. Aleluia. Esse é o Deus que honra o pequeno. Aleluia. E às vezes abate o exaltado. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. É o Deus que quem se apresenta diante dele com orgulho não vai ficar de pé. Infelizmente essa é a verdade. Mas no momento que Deus ele encontra humildade nos corações, por mais pecadores que as pessoas sejam, ele encontra humildade, ele vai de encontro a essa pessoa para o abençoar, para o ajudar, para o socorrer, porque ele é Deus maravilhoso e ele entende o ser humano como ninguém. O soberbo ele abate para tornar humilde, não para o destruir, porque Deus não veio para destruir ninguém, ele veio para simplesmente mostrar ao ser humano realidades que tem que ser mudada. Bendito seja o nome do Senhor. Deus ele entende que a humanidade precisa de conserto,
de ser regenerada, porque o pecado, a cada momento que passa, está aumentando de forma crescente. Deus, Ele não aceita certa situação, mas Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que Ele avisa antes de fazer seu julgamento. Ele é um Deus que dá tempo do homem se arrepender. Ele dá a condição do homem pensar, repensar e pensar mais uma vez em tomar uma decisão. Mas só que o cálice, a tendência dele é encher na vida de qualquer ser humano nesta terra. E no momento que esse cálice ele se transborda, a ira de Deus também se acende. E o juízo de Deus é operado na vida dessas pessoas. Deus é um Deus de amor, é um Deus bondoso, mas Ele é um Deus justo, é um Deus que Ele não tem o culpado por inocente. Ele entende, no momento que a soberba do homem chega a um ponto, Ele entra, porque o dono da terra é Ele. O dono de todas as coisas é Ele que é o dono. Às vezes tudo que temos nessa terra é emprestado. É o que Ele nos fez possuir, porque nos deu vida, nos deu sabedoria para conquistar. Se não fosse essa sabedoria dele, nada tínhamos. Mas se Deus deu um pouquinho a nós, não precisamos nos exaltar. Aqueles que não tiveram a mesma oportunidade, devemos respeitar, devemos honrar o mais humilde, devemos ajudar, ser solidário. Porque Deus, Ele é amor. E na hora que Ele manda a sua bênção, Ele manda para todos. E o texto bíblico diz, João 3,16, que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tem a vida eterna. Muito fácil falar, Deus está dando um carro, Deus está dando uma cesta básica, Deus pode usar seus servos para fazer isso. Mas o projeto maior que tem que ser falado é a vida eterna, porque é uma vida que vai continuar para sempre. Aleluia. Não podemos pregar o evangelho sem missionar a salvação da alma, a remissão de pecado, a oportunidade para o perdido que Ele somente tem para dar. Porque o perdido, ele não é visto pela sociedade como ninguém. Mas só que Deus, Ele quer mudar a situação. Aleluia. Deus, Ele quer ver o homem entendendo que precisa dEle, que é necessitado dEle. No momento que entra esse entendimento, entra uma ação do Espírito Santo, entra uma ação de Deus, entra uma providência de Deus. Porque Deus, Ele trata com aqueles que reconhecem o seu nome. E nesta noite, você que nos ouve, tem a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. A Bíblia relata, com o coração se crê, com a boca se faz confissão. Mas muitos têm medo de aceitar, medo de transformar suas vidas, medo da crítica, medo do que o outro vai falar, ou que o meu vizinho vai falar de mim, que se eu me tornar agora um cristão. Deus te convida. Aceita esse convite, porque esse convite é um convite especial, é um convite que pode ser único na sua vida, porque o dia de amanhã não nos pertence, pertence o dia de hoje. Não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas sabemos, se o nosso futuro estiver na mão de Deus, tudo vai bem, tudo vai ser bênção para nossas vidas, porque Deus tem um lar de paz para aqueles que o procuram. Não importa, a morte e a vida para Deus, o sentido da morte para quem o aceitou é uma recompensa eterna, deixando saudade aos que estão na terra. Mas para Deus, Ele está colhendo uma pessoa. Mas uma eternidade sem Deus é uma eternidade muito triste, é uma eternidade de sofrimento, é uma eternidade em que as pessoas vão sofrer. Nós não podemos negar, nós temos que falar esta verdade. Mas só que a escolha hoje é a melhor escolha. A oportunidade é a graça, é a misericórdia de Deus. E Deus está disposto a ser longânimo com a sua vida. Mas não perca tempo. Creia. Aceita de coração. Porque eu acredito que estamos falando, e é Deus que está nos dando condição de falarmos do seu amor
porque por si próprio nós não temos nenhuma condição de falar das grandezas desse Deus, dos milagres de prodígio que Ele já fez nas nossas vidas. Aleluia. Se formos testemunhar, eu vou falar para você, com toda sinceridade, Deus, Ele prenteia nas causas do ser humano. Aleluia. Deus, Ele se revela para o ser humano, mostrando, comunicando com o ser humano. Aleluia. Deus ainda, Ele opera maravilhas. Glória a Deus. Deus é um Deus que pode te curar do seu mal, é um Deus que pode libertar você dos seus vícios, e Ele pode fazer uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz, uma pessoa que tenha paz, tenha sono, e que outras pessoas venham te respeitar, e você venha ter uma palavra de conforto para quem precisa. Esse é o Deus que eu sei, que eu conheço. É um Deus de misericórdia, porque o preço foi pago pela tua vida, e foi um preço muito alto, foi preço de sangue. Jesus Cristo, Ele vê na humanidade perdida, Deus desce lá, meu filho, e Ele desce, Aleluia. e Ele morre uma morte de cruz, porque os piores malfeitores daquela época morriam de morte de cruz, mas Ele era inocente, Ele morreu por amor à tua vida, por amor à minha vida, e por isso, nesta noite nós estamos aqui, falando dEle, com ousadia, com certeza, com segurança, com firmeza, com fé, que Ele é Deus, que Ele é bom, que Ele pode ajudar qualquer pessoa que querer. Aleluia. Glória a Deus. Essa confiança, essa fé nós temos que ter, porque não estamos aqui falando de um Deus que não pode resolver problema, estamos falando aqui de um Deus que pode entrar na tua vida e mudar a tua história. Ele pode mudar a tua história ainda hoje, se você aceitar Ele. Ainda hoje, porque o Deus que nós servimos é Deus do impossível, é o Deus que ressuscita até mortos. Deus só não pode agir no momento que não existe incredulidade. Uma incredulidade sincera ainda Deus age. Porque teve um moço que chegou diante de Deus: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Deus foi lá e operou um milagre. Porque Deus é, para Deus o impossível é real. Para nós o impossível é o que nunca vai existir, mas para Deus o impossível é real. Porque a coisa mais difícil foi nós alcançar a nossa salvação. Ele já foi lá e pagou o preço. Para Ele nada é impossível, porque Ele vai prentear no momento que você abrir seu coração. Aleluia, Jesus. No momento que você abrir seu coração, você vai ter uma surpresa muito grande. Aleluia. Porque Deus, com seu Espírito Santo, vai te visitar. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vai te visitar, Ele vai te surpreender, Ele vai te mostrar que Ele te ama de verdade. Porque Deus conhece a sinceridade das almas, do perdido, do abatido, daquela pessoa que está caído, não tem condição de se erguer, está precisando de uma palavra. E esta é a palavra de Deus para você. Se levanta, que Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer fazer algo na sua vida. Entenda. Não desanime, desperta, porque Jesus Cristo, Ele veio ao teu encontro para te dar vitória, para te ajudar, para sarar tuas feridas, para sarar a tua vida e te fazer um vencedor nesta terra. Glória a Deus, aleluia. Queridos e amados, rapidamente, eu não sei o meu tempo aqui, mas eu vou falar mais uma passagem bíblica. Existia um homem endemoniado que ficava dentro de cemitérios, habitando ali na época do ministério de Jesus Cristo. Correntes o prendia, mas não conseguia deter aquele homem. Ele destruía tudo, cadeia, e saía ali, não tinha paradeiro, ficava no deserto, dentro do cemitério. Um dia, Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi de encontro a esse homem, e esse homem possesso de demônios veio diante de Jesus, se prostrou, ainda endemoniado, e falou, e o adorou, porque o inimigo também engana. E Jesus Cristo missionou para ele sair daquele homem. E ele pediu ali, e ali aqueles demônios foram introduzidos de uma manada de porcos, e todos foram precipitados no mar. E aquele homem ficou lúcido, em sã consciência, liberto para a glória de Deus. Ele só entrou naquela cidade dos Gadarenos para
ir de encontro a esse necessitado que estava aprisionado pelos demônios. Ele foi lá e libertou, porque ele é Jesus que tem autoridade, e ele já sabia que Jesus estava chegando. Ele se aproximou para tentar persuadir em alguma coisa, mas não tem vez. Como Jesus chega, o mal tem que sair. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, procedendo, queridos, aquele homem ficou lúcido, ficou são, ficou sadio, entendendo em sua consciência, e se tornou missionário da sua cidade. Ele se tornou missionário. Ele queria seguir Jesus. Jesus, não, você vai ficar, você vai para a sua família, você vai contar as boas novas do que eu fiz na tua vida. Aleluia, glória a Jesus. Sem nenhuma condição. Aquele homem estava amarrado, estava dominado pelos espíritos das trevas. Mas Jesus Cristo, na hora que ele entra para quebrar as correntes. Aleluia, Ele entra para dar liberdade. Ele entra para mostrar um rumo, uma solução para o homem. glória a Deus. Para isso ele tem domínio. Aleluia, O inimigo teve poder sobre aquele homem, o fazendo sofrer muito. glória a Deus. Mas no momento que Jesus Cristo ele chega, ele mostrou quem é que tem autoridade, quem é que pode. Glória a Jesus. Porque ele pode ter poder, mas poder sobre poderes, quem tem mais poder é Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Ele aproveita da fraqueza do homem, porque o homem peca e o homem é carne, e o homem tem hora que se torna obstinado diante de Deus. Mas a palavra de Deus fala: sujeitai a Deus e resistir o diabo, e ele vai fugir de você, porque Deus vai entrar na tua vida e vai estar na tua frente no momento que tu te mostrar ser humilde diante dele. Aleluia, Jesus. Queridos, até nos nossos dias Deus liberta. Aleluia, Deus faz esse tipo de libertação até nos nossos dias. glória a Deus. Às vezes a crença se torna pequena, mas no momento que temos a autoridade de Deus, Deus ele vai fazer algo notório no nosso meio, porque ele ainda é o libertador. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. A posse dessa liberdade e dá um passo ao lado de Jesus Cristo, que a tua história vai mudar. E eu creio. Sendo assim, queridos e amados, essa é a palavra que nós deixamos para a população aqui, círculo vizinho, todos os ouvintes da palavras aqui da praça Chaga Diniz. Que Deus abençoa, que Deus prospera o caminho de cada um, que Deus venha de encontro de cada um com suas bênçãos. E agradeço também esse espaço franqueado. Bendito seja o nome do Senhor, pelo ministério da URBS 4, Igreja Assembleia de Deus, a direção do nosso ministro Elias, juntamente com seus obreiros, que Deus também venha abençoar essa obra que vem sendo realizada aqui neste lugar e em outros cantos da nossa cidade, chamada Brumado. Que Deus abençoe a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém.